Olá, meu nome é Benito Secato, eu sou membro das comissões Nacional de Ultrassonografia e de titulação do CBR e vou falar para vocês a respeito dos princípios e indicações da ultrassonografia de tórax. Antes da gente começar, é preciso a gente lembrar um pouquinho das bases físicas da ultrassonografia. Todo ultrassonografista aprende que o ar é o seu grande inimigo. Quando as ondas ultrassonográficas atingem uma interface gasosa, há uma reflexão acentuada, porque a diferença de impedância acústica do ar para os tecidos moles e os líquidos é muito grande. Essa reflexão se faz com uma intensidade muito maior e numa velocidade muito maior, e faz com que essa onda alcance os cristais do transdutor, reflitam lá e reflitam de novo na interface gasosa. Então fica aquele vai e volta, igual um ioiô, que a gente chama de reverberação. Portanto, a representação ultrassonográfica é apenas daquela primeira interface gasosa. Não é possível avaliar as estruturas posteriores. A onda sonora ela se desvirtua completamente quando ela atinge uma interface gasosa. Então, essa imagem é uma imagem com um transdutor convexo de uma imagem abdominal. Nós estamos vendo aqui alças intestinais com essa sombra acústica suja, que a gente chama, né? Que são as reverberações, a representação da primeira imagem. De vez em quando a gente vê esses artefatos em cauda de cometa, que é patognomônico de gás em movimento, como a gente está vendo aqui. Mas eu sei que nessa incidência e nessa área aqui atrás dessa alça com gás, eu não consigo ver nada. Não é possível avaliar essas estruturas aqui. O pulmão é um órgão aerado, em condições normais, cheio de ar. Então, o que a gente vai estudar é os artefatos. Aquelas imagens que a gente está vendo não representam o tecido pulmonar, como aquelas imagens que eu mostrei para vocês anteriormente. A ultrassonografia pulmonar ela teve um grande avanço no final da década de 80, início da década de 90, porque antes o pulmão era um órgão que a gente não examinava, simplesmente não examinava. Então, o entendimento desses artefatos é que possibilitou o desenvolvimento da técnica. É um exame dinâmico. As incursões respiratórias, o movimento pleural, isso é muito importante na nossa avaliação, como eu vou mostrar para vocês mais para frente. E a gente tem que lembrar também que vão ser detectadas somente as lesões que alcançam a pleura. Um nódulo pulmonar localizado no interior do pulmão, no meio do pulmão, ou qualquer tipo de lesão que ela não alcance a pleura e que tenha pulmão aerado entre o transdutor e a patologia, nós não vamos detectá-las. É preciso a gente saber essas limitações. Nós utilizamos transdutores lineares e convexos. Os transdutores convencionais que a gente utiliza na nossa ultrassonografia convencional. Essa é uma imagem de um transdutor linear que nos mostra as estruturas mais superficiais, que a gente utiliza muito bem para ver muito bem a pleura. Vejam, aqui um corte no espaço intercostal, estou vendo uma costela aqui, a outra aqui, com a sombra acústica característica, a pele, o tecido subcutâneo, a musculatura peitoral e a musculatura intercostal. Aqui nós estamos vendo a pleura. A pleura é essa estrutura ecogênica, aparece aqui num corte intercostal, é a mesma coisa, pele subcutânea, músculo peitoral, músculo intercostal. E vejam que quando a onda sonora alcança a primeira interface gasosa, ocorre uma reverberação. Então, a imagem inicial da pleura ela vai aparecer inúmeras vezes aqui, como essas linhas concêntricas, equidistantes e com uma intensidade de eco muito menor. Isso aqui é chamado de linha A. Essas são as linhas A.
Aqui nós estamos vendo também, no modo congelado, as linhas B. O que são as linhas B? Os septos interlobares, eles acontecem a cada, em torno de mais ou menos 2 centímetros de cada tecido pulmonar, e eles alcançam a pleura. E o movimento respiratório faz com que eles tenham esses artefatos de cauda de cometa, muito parecido com aqueles que eu mostrei para vocês do ar em movimento. Isso aqui é chamado linha B. Aqui uma representação de uma imagem ao vivo. Vejam, importante a gente avaliar que no corte entre os dois espaços intercostal e aqui no corte intercostal mesmo, né? A gente vê o movimento da pleura, vejam o deslizar da pleura, as linhas A equidistantes, com menos intensidade, e as linhas B, que aparecem como esses artefatos de cauda de cometa. Vejam, é interessante a gente observar isso, né? Não pode haver mais do que 2 ou 3 linhas B entre os dois espaços intercostais. Essas linhas B, elas são tênues, elas não apagam as linhas A e não alcançam o final da tela, do screen. Quando eu vejo essa imagem, eu sei que eu estou diante de um pulmão aerado e normal. Aqui a imagem com o transdutor convexo é a mesma coisa. Vejam, as linhas A equidistantes, né, com intensidade menor do que a da pleura, a representação é a mesma. Subcutâneo, musculatura e a pleura. A gente também vê o movimento, é a mesma coisa, né, com o transdutor convexo. Vejam que eu não posso ver mais do que 2 ou 3 linhas A tênues. Vejam que aparece as linhas A, as linhas B, mas elas não apagam as linhas A e não alcançam o final do screen. O protocolo do exame, nós dividimos o pulmão em 5 regiões. A parte superior é avaliada com o transdutor colocado na linha hemiclavicular, tanto no corte longitudinal quanto no corte intercostal. A gente vai arrastar o transdutor para, no sentido cefálico e no sentido látero-lateral, para avaliar todas as regiões. A parte média do pulmão é avaliada na linha axilar anterior, do mesmo jeito, com a colocação do transdutor no sentido longitudinal e no sentido intercostal. E a parte da base e posterior do pulmão na linha axilar posterior. Se for possível colocar o paciente sentado, isso muitas vezes a gente não consegue fazer isso em pacientes na UTI, entubados, acamados, né, com respiração assistida, nós vamos também avaliar as partes posteriores, aqui na linha interescapular, no espaço interescapular e na base do pulmão, no mesmo sentido. Existem vários protocolos de exame de pulmão, a literatura é vasta em relação a isso, e a gente destaca 2. O Blue Protocol, que é o Bedside Lung Ultrasound in Emergency, utilizado para avaliação do paciente com insuficiência respiratória aguda. Aqueles pacientes que normalmente estão sintomáticos em serviços de urgência e tudo mais. E o Point of Care, o POCUS, né, de tórax, que é utilizado principalmente na avaliação do trauma torácico. A evolução da ultrassonografia pulmonar ela foi tão grande que a gente sabe que a gente tem mais informações utilizando o ultrassom do que o estetoscópio tradicional. Nós temos mais informações com o ultrassom do que com o raio-x simples de tórax. Então, muitos autores indicam que a ultrassonografia é o estetoscópio do novo milênio. Esse artigo do Lancet mostra para a gente, principalmente nessa epidemia que a gente está tendo de Covid, a gente sabe que as lesões de Covid elas são mais superficiais, elas alcançam a pleura, e a gente tem uma avaliação muito melhor com o ultrassom do que com o estetoscópio.
O problema da portabilidade ele não existe mais. Nós temos aparelhos de ultrassom pequenos, leves, fáceis de transportar. Nós temos também agora esses probes de ultrassom que podem ser conectados via Bluetooth no celular. Então, a ferramenta a gente dispõe. É preciso haver treinamento. Evidentemente que a gente aqui não está querendo dizer de jeito nenhum que a gente deva abandonar o estetoscópio. O quadro clínico do paciente, a gente vai mostrar isso para vocês, é muito importante. O estetoscópio não deve ser abandonado, porque a ultrassonografia só deve ser realizada por quem tem treinamento específico para isso. Não é um exame complicado, mas é preciso treinamento específico para isso. Vejam, existem vários artigos na literatura, eu destaco esse para vocês, a comparação da ausculta, do raio-x e do ultrassom, tendo como padrão ouro a tomografia computadorizada, em pacientes com patologias pulmonares. Vejam que a sensibilidade e a especificidade do ultrassom foi muito maior do que o raio-x e do que a ausculta em todas os tipos de doenças pulmonares. Esse outro artigo também mostra um estudo comparativo com a tomografia computadorizada como padrão ouro, que a tomografia é o padrão ouro para avaliação de imagem do pulmão, em pacientes com insuficiência respiratória aguda, pacientes em UTIs. Vejam, novamente, em todas as patologias pulmonares, o ultrassom foi bastante superior do que a ausculta e o raio-x simples. E esse outro aqui também mostra para a gente pacientes intubados. Vejam a correlação do ultrassom com a tomografia muito superior à do raio-x. Isso aqui é muito importante. Eu não estou dizendo, não estou levando em consideração a exposição à radiação da tomografia, mas principalmente a mobilização dos pacientes. É muito difícil e muito complicado você tirar um paciente de uma UTI entubado, cheio de catéter, e levar para fazer uma tomografia computadorizada. E o ultrassom ele tem uma sensibilidade semelhante a isso e é muito mais fácil de ser realizado e pode ser realizado quantas vezes for necessário, exames sequenciais. Esse é um artigo do professor Lichtenstein, que é um grande estudioso, um dos preconizadores do Blue Protocol, mostrando para a gente que quando a gente utiliza os parâmetros que a gente tem para diagnóstico de alterações, patologias pulmonares, que a gente vai falar mais adiante, o ultrassom teve uma sensibilidade e especificidade muito interessante em pacientes com insuficiência respiratória aguda de várias causas, internados em UTI. Então, são várias as indicações do ultrassom, da ultrassonografia pulmonar. Eu elenquei aqui as principais que a gente vai falar mais especificamente a respeito disso. Os edemas pulmonares, os espessamentos pleurais, as condensações, os derrames pleurais, as pneumonias, atelectasias, pneumotórax, fratura de costela e paralisia diafragmática. Existem outras, mas essas são as principais e que a gente vai falar com vocês. Então, vamos começar pelo edema pulmonar. Como que o edema pulmonar aparece? Ele aparece como linhas B proeminentes. Aquelas linhas B, aqueles artefatos em cauda de cometa, eles ficam muito mais evidentes e em número muito maior. Essas imagens correspondem ao aspecto de vidro fosco na tomografia computadorizada. E elas, normalmente, o edema nessa fase inicial, ele não é detectado nem pelo raio-x e nem pela ausculta pulmonar. Eles podem ser encontrados em edemas pulmonares de todas as origens, de origem cardiológica, embolias pulmonares, edemas de outras causas infecciosas, inflamatórios e tudo mais. Então, eles precedem as alterações da ausculta e do raio-x e servem para acompanhamento e evolução da doença. Vamos lá. Então, aqui a gente está vendo
aquela imagem que é no espaço intercostal, vejam essa linha B nessa imagem congelada. Ela tem muito mais do que duas, né? A gente vai ver isso aqui no dinâmico, e quando a gente passa para cá para o exame dinâmico, a gente vê que ela apaga a linha A e ela chega até o fim da tela. Elas são muito mais evidentes, muito mais fortes. Isso é indicativo de edema pulmonar. Quando essas linhas B, o edema pulmonar aumenta, ou seja, há extravasamento de líquido para dentro do alvéolo, aí sim as alterações de raio-x aparecem, a gente consegue ver estertor no estetoscópio. A gente tem essa imagem do pulmão branco. O pulmão parece que é toda uma linha B. De vez em quando aparece uma outra proeminente. Então, isso é um processo evolutivo do edema pulmonar e da gravidade da situação, da gravidade do quadro clínico do paciente. E que a gente utiliza isso como parâmetro de piora ou de melhora. Os espessamentos pleurais, normalmente a pleura é aquela linha bonitinha, certinha, né? Quando há espessamento pleural, ela fica toda irregular, espessada, e quando há espessamento pleural, normalmente a gente também tem aquelas alterações de condensação de edema pulmonar. Veja aqui nesse caso, a pleura está deslizando, né? E há linhas B proeminentes. Então, além do espessamento pleural, o edema. As condensações pulmonares. A ultrassonografia, desde que essas condensações alcancem a pleura, ela tem uma acuidade muito alta. Veja esse estudo, esse artigo de revisão sistemática, mostra a sensibilidade e a especificidade da ultrassonografia para o diagnóstico dessas condensações. Nessa fase de pandemia que a gente está vendo, que as lesões do Covid elas são predominantemente periféricas, as condensações aparecem como essas áreas hipoecóicas de tamanhos e posições variáveis. E vejam como o exame dinâmico é importante. Vejam aqui, essa condensação ela aparecia só quando o paciente fazia o movimento respiratório. Ela estava escondida aqui atrás da sombra acústica da costela. Vejam que também há edema, que as linhas B elas são proeminentes e normalmente a gente tem associação dessas alterações. Com relação ao derrame pleural, a ultrassonografia ela é imbatível. Ela, eu acho que é consenso que é o exame de escolha quando você tem um paciente com suspeita de derrames pleurais. O ultrassom consegue ver quantidades muito pequenas de líquido na pleura, uma quantidade muito menor do que o raio-x. É muito fácil da gente diagnosticar o derrame pleural. Nós vamos ter a ausência da imagem em espelho, que é aquele artefato que acontece no fígado e no diafragma, a reflexão especular que forma a imagem depois do diafragma, da estrutura que a gente está estudando. E nós vamos identificar a coluna acima do diafragma, o sinal do V. Olha só que interessante. Aqui, o transdutor ele tem que ser colocado aqui, na linha axilar posterior, direcionado para a coluna. Aqui o pulmão normal. Vejam, a gente está vendo o diafragma e aqui nós estamos vendo a coluna. O rim está aqui, o fígado está aqui. Quando o paciente faz o movimento respiratório, vejam que a imagem especular ela permanece e apaga a imagem da coluna. Olha do lado de cá um paciente com derrame pleural do lado esquerdo. Aqui nós estamos vendo o baço. Vejam a coluna e vejam essa linha em V aqui. Não há a imagem especular do baço e a gente vê o líquido aqui, permite que eu veja a coluna acima da linha do diafragma. Então, é um diagnóstico muito tranquilo da gente fazer e com uma sensibilidade muito grande. Permite que a gente veja pequenos derrames pleurais. Vejam no caso desse paciente um derrame pleural bilateral pequeno. Vejam o sinal do V, né? A linha do diafragma e eu vejo a coluna acima da linha do diafragma. Aqui no caso bilateral.
Vejam, essa imagem de uma criança com um volumoso derrame pleural. Mas olha quanto mais de informação que o ultrassom nos dá. Esse é um derrame pleural septado, com áreas de condensação pulmonar, com broncograma aéreo. Quer dizer, a informação é muito maior. Vejam esse outro caso de um paciente adulto, né? Nós estamos vendo o sinal do V, vejam a linha do diafragma, a coluna aparece aqui atrás, isso aqui é o pulmão, com uma área de condensação, com broncograma aéreo e com septações e debris no interior, né? As pneumonias. O ultrassom, esses artigos de meta-análise mostram que a sensibilidade do ultrassom para pneumonia em adulto é muito maior do que a do raio-x. Em criança também. Vejam, altos níveis de sensibilidade e especificidade para diagnóstico de pneumonia em criança. O aspecto pneumônico ele é muito típico. O pulmão fica hepatizado. Ele fica muito parecido com o fígado. Olha aqui, nesse caso, no exame ao vivo, olha só, o pulmão está aqui, tem um derrame pleural também, e aqui está o fígado, aliás, o fígado está aqui e o pulmão está aqui. Vejam que eles estão muito parecidos. E há uns broncogramas aéreos aqui nesse pulmão. Aqui um do lado esquerdo, um pulmão condensado, vejam que ele está bem homogêneo, só não está homogêneo aqui, que ele tem algumas áreas de broncograma aéreo, mas a ecogenicidade aqui é muito parecida com a do baço. Isso a gente chama de hepatização do pulmão, típico da pneumonia. As atelectasias, às vezes a gente tem um pouquinho difícil a gente fazer o diagnóstico diferencial, mas vejam esses dois casos aqui de atelectasia, aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo, dois pacientes diferentes. Vejam, na atelectasia o pulmão ele fica mais branco, mais ecogênico, as bordas do pulmão, quando com o movimento respiratório, elas balançam, parecendo uma medusa, né? Eles chamam isso de movimento de medusa. Vejam que aqui é uma atelectasia com um derrame pleural anecóico e aqui uma atelectasia com um derrame pleural cheio de debris. Significam coisas diferentes. Vejam, aqui a imagem da atelectasia e aqui a imagem da condensação por pneumonia. Aqui é o fenômeno de hepatização e aqui o pulmão fica mais ecogênico e mais heterogêneo. No diagnóstico do pneumotórax, como é que nós vamos diagnosticar o pneumotórax? Uma interface de ar entre a pleura e o pulmão normal vai fazer com que essa onda ela faça a mesma coisa, a reverberação, aparecem as linhas A posterior, mas a gente não vê o sinal do slide, não vê o sinal do deslizamento. E como tem ar aqui entre a pleura e o pulmão normal, os septos interlobares não vai aparecer. Então, nós não vamos ter linha B e não vamos ter deslizamento pleural, sinal do slide, quando nós temos um pneumotórax. Aqui, como nessa figura, mostra para a gente que a gente vê até o local aonde o pneumotórax está alcançando. Nós colocamos o transdutor nas porções mais posteriores, primeiro quando a gente suspeita de pneumotórax, são os locais mais comuns. Essa figura retirada do site da Abramed mostra isso. Nós temos a pleura aqui, nós temos as linhas A, mas nós não temos o deslizamento pleural e nem a formação das linhas B. Se a gente colocar um modo M, a gente confirma que esse pulmão aqui ele está estático, entre aspas, porque essa primeira interface gasosa não vai permitir que a gente veja movimento. No modo M vai ficar aparecendo essa porção de linha aqui, parecendo um código de barras. Na fratura de costela, principalmente naquelas fraturas condrais ou aquelas fraturas pequenas, é muito difícil e às vezes a gente não consegue ver isso no raio-x. E o paciente que vai fazer
o ultrassom, ele direciona isso para a gente, ele mostra para a gente aonde está doendo, a gente coloca o transitor e a gente vê a fratura com muita facilidade. Na paralisia diafragmática, nós podemos medir as incursões respiratórias. Na paralisia diafragmática total, a gente não vê o movimento do diafragma quando o paciente inspira. Então, a gente utiliza o modo M para quantificar isso. Então, nós conseguimos, pelo modo M, medir a mobilidade desse diafragma. Aqui, nesse caso, esse diafragma aqui estava praticamente parado. A gente considera uma paralisia diafragmática importante, uma hemiparesia, quando há uma diferença de mais de 50% dessas medidas aqui. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, convidá-los para visitar o site da Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Lá estão disponíveis aulas muito boas, muito didáticas, a respeito da avaliação do POCUS, o Point of Care em ultrassom de tórax. A Abramed fez todo esse trabalho do POCUS e que foi revisado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, eu convido todos vocês a acessarem o site e assistirem às aulas, que são muito boas. Muito obrigado. Esse aqui é o meu e-mail e eu fico à disposição de todos para, se vocês tiverem alguma coisa, uma dúvida, quiser algum trabalho científico, estou às ordens. Obrigado a todos pela atenção.